Você sabia que o Ford Maverick brasileiro quase teve uma segunda geração? Você vai ver os bastidores desta esquecida história da indústria automobilística brasileira. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito, é claro, para receber as novidades. No começo dos anos 70, a Ford do Brasil estava aprimorando a sua linha de veículos de passeio. O primeiro lançamento para a categoria de luxo foi o Galaxy em 1967, seguido pelo Corcel em 68, que por sua vez era um projeto da Willys Overland, marca que a Ford havia comprado no ano anterior. Agora, a ideia de um novo modelo que ficasse entre o Corcel e o Galaxy para concorrer com o Opala ganhava cada vez mais força, né? Porque em 1971 a Ford ainda produzia os velhos Aero Willys e Itamaraty, que eram carros da antiga Willys. Até chegaram a cogitar alguns facelifts com novos faróis e novas lanternas, mas que foram rejeitadas pela Ford. A ideia era deixá-los em produção só até a chegada do novo carro. E para isso, nesse mesmo ano, ela realizou um teste, uma espécie de... era chamado de clínica de estudo, para definir qual seria o carro a ser produzido. Funcionava da seguinte forma: alguns modelos da própria Ford candidatos a serem fabricados aqui, e outros carros de outras marcas e modelos diferentes foram colocados para análise do público, que votou e escolheu qual era o seu preferido. Na etapa final dessas comparações e dessa seleção, o Ford Maverick americano foi comparado com o Opala brasileiro, o Ford Cortina inglês e o Ford Taunus alemão. Esse último, inclusive, agradou bastante, sua produção aqui foi realmente cogitada, mas no fim das contas, a balança pesou a favor do Maverick, modelo que havia sido lançado em 69 nos Estados Unidos para ser uma opção mais acessível abaixo do Ford Mustang, inicialmente só na carroceria de duas portas e depois na versão sedã. Apesar de alguns comentários que o Maverick foi um fracasso nos Estados Unidos, isso não é verdade não. Ele conquistou seu espaço por lá e conseguiu bons números de vendas. Foi finalmente lançado no Brasil em junho de 1973 e substituiu dois carros de uma só vez, o Aero Willys e o Itamaraty. Já foi falado algumas vezes que pesquisas da época apontavam a preferência do público brasileiro por modelos europeus. É verdade isso mesmo, o brasileiro em geral gosta mais de carros europeus do que carros americanos. O próprio Opala, inclusive, é um exemplo disso, tendo em vista que ele foi baseado no Opel Rekord, um carro alemão. Mas dizem também que a Ford optou pelo Maverick por questões de custo, já que o Ford Taunus não poderia receber a velha mecânica 3.0 do Willys, que foi colocada no Maverick até erroneamente, dizem alguns, porque era um motor já velho para aquela época. Foi lançado com o 3.0 6 cilindros e o V8, e o 4 cilindros 2.3 OHC só chegou na linha 75. Eu nunca andei, mas dizem que o 3.0 bebia igual o 8 e andava menos do que o 4. Rendia apenas 75 cavalos e fazia um 0 a 100 em mais de 20 segundos. É ridículo para um motor de 6 cilindros, né? Mas na época era o que era viável, porque a fábrica de motores da Ford ainda não estava pronta, ela só ficou pronta em 75 e aí sim deram início ao motor 4 cilindros, que foi usado em larga escala, lançaram aí até o Maverick GT4. Mas a má impressão com o 3.0 do lançamento já tinha pegado, né? Basta olharmos o gráfico comparando o número de vendas do Maverick e do Opala, o seu principal concorrente, de 73, lançamento do Maverick, até 79, quando ele foi tirado de linha em abril. Aqui nesse gráfico, o Opala está representado pela barra vermelha, já o Maverick a barra azul. Notem que em 73 o Opala vendeu quase 60 mil carros, o Maverick vendeu 18.970, mas este número aqui, ele representa as vendas do segundo semestre, porque o Maverick foi lançado no segundo semestre, então não vendeu Maverick o ano todo, né? Para 74,
O Opala, ele mantém quase o mesmo número de vendas, né? Vendeu só 200 unidades a mais. O Maverick subiu de 18 para 34 mil, né? Quase dobrou, mas considerando o ano cheio, foi um número bem expressivo. Começa a preocupar em 75, quando a má fama do motor 6 cilindros, um motor muito velho, cai bastante, ó, cai de 34 para apenas 21 mil carros em 75. Nesse ano aqui é lançado o 4 cilindros 2.3 OHC, mas como eu acabei de falar há pouco no vídeo, né, a má impressão já havia sido feita e o público brasileiro não perdoa. O Opala teve uma queda também, mas pouca coisa até, mas o Maverick cai bastante, ó, para 76, 21 carros em 75, cai para 19 em 76 e aí realmente cai muito para 77, apenas 7 mil carros, né? E notem que a preocupação da Ford já foi sentida aqui em 75, tanto que em 76, no segundo semestre, eles lançam para 77 o Maverick, conhecido como fase 2, com novas lanternas, banco traseiro redesenhado, porque o pouco espaço atrás era também uma reclamação, mas não adiantou, porque as vendas caíram basicamente pela metade, mais da metade, né? E 78, aqui ó, caiu mais ainda, e 78 também, o que justifica essa queda é o efeito Corcel 2, né? Cai para menos de 5 mil carros. E aí 79, é o último ano, só 1000 Mavericks, né? 1011, mas é porque a produção do Maverick foi só até abril de 79, então não é o ano cheio, tá? Então o primeiro ano é o segundo semestre só, vendeu legal. Aqui em 79 é o fim já derradeiro, só 1000 carros até abril. As versões do Maverick no Brasil eram a básica Super, a intermediária Super Luxo, também conhecida como SL, e o GT, que era o mais caro. Depois teve também o LDO, luxuosa decoração opcional, no fase 2. O modelo LDO, o Super e o Super Luxo podiam ser também configurados na carroceria de 4 portas, já o GT exclusivamente na de 2 portas. Um ponto muito criticado no Maverick, né, já em reportagens da época, além da falta de espaço no banco traseiro, que foi amenizado em 77, a visibilidade muito ruim também do vidro traseiro e a janelinha muito pequena lateral. Esses problemas não haviam no Maverick Sedan 4 portas, porque ele era mais longo em alguns centímetros do que o Maverick 2 portas, né? É um dos raros casos em que o modelo Sedan é maior do que o modelo de 2 portas, porque o Opala tem exatamente o mesmo tamanho. E esses problemas não haviam, mas naquela época o brasileiro tinha a cultura do carro de 2 portas. Então o modelo de 2 portas era o mais vendido. Nos Estados Unidos, o Maverick foi produzido até meados de 77. No Brasil, a chamada fase 2, com elementos do modelo americano, foi lançada no fim de 76, já como o modelo 77. O carro brasileiro chegava ao 4º ano de produção sem grandes novidades, e com o fim do modelo americano, sua continuidade por aqui estava incerta. Nesse período, as equipes da Ford estavam trabalhando intensamente no projeto do novo Corcel 78. Desde 74, especulações sobre um novo Corcel eram divulgadas na imprensa automotiva. Protótipos eram fotografados secretamente. Nessa imagem de 1976, podemos ver uma carroceria bem próxima ao que se viu no final de 77, quando o Corcel 2 foi lançado junto com a perua Belina. Em 1978, o Corcel 2 deixou todos os seus concorrentes velhos. Era mesmo um carro bem alinhado com o seu tempo. O que aconteceu é que ele começou a roubar vendas do próprio Maverick, que já estava defasado. Quem chegava em 78 para comprar um carro novo numa concessionária Ford, pensava no Maverick, mas ao se deparar com o novo Corcel 2, carro muito moderno para a época, bem alinhado com o que estava na moda, acabava optando pelo Corcel, mesmo sabendo que ele era um carro até menor e inferior ao Maverick. Esse fenômeno causado pelo Corcel 2, aliado à demanda cada vez menor, o volume de vendas caindo do Maverick, levou mesmo ao inevitável fim da produção do carro no Brasil em abril de 79. Só que antes de encerrar a produção, eles chegaram a cogitar
um novo Maverick, no mesmo molde do Corcel, um Maverick 2, alinhado com o que era a tendência para os anos 80. Porém, a conclusão foi de que o nome Maverick não seria mais usado, pelo menos não naquele tempo, né? Porque agora tem o Maverick caminhonete aí, mas não tem nada a ver. E foi dada a largada então num novo projeto, Projeto Ômega, ainda em 78. E eu tô falando de Projeto Ômega, mas não tem nada a ver com o Ômega da Chevrolet. Ômega era o nome do projeto do novo carro que substituiria o Maverick na Ford. Esta é uma das primeiras imagens que temos do tal projeto Ômega. Como eu falei, em abril de 79 o Maverick caiu fora, mas o lançamento desse novo carro acabou ficando para 1981 e é o Ford Del Rey que todos nós conhecemos. Recheado de novas tecnologias como vidros elétricos, espelhos elétricos, um painel muito completo, mas lá no Nordeste do Brasil havia uma empresa que ainda estava muito interessada no Ford Maverick desde 79. Tô falando da Decorauto, uma empresa lá de Recife, que baseada num Maverick 75 V8 criou um novo carro que ela batizou de Centauro. Eles chegaram a pedir para a própria Ford em novembro de 79 para que ela continuasse a produção de carrocerias do Maverick, para que essa empresa, a Decorauto, começasse a fazer o Centauro. Olha só, a produção do Maverick havia se encerrado em abril. Esse pedido foi feito em novembro. Você acha mesmo que a Ford levou a sério isso? Eu acho que eles nem deram bola, né? Restou então para a Decorauto fazer o seu Centauro em cima de Mavericks usados. Em 1981 era apresentado na revista Motor 3 o Centauro 1. Esse carro chegou a ser levado até na Ford para avaliação dos diretores da época. O José Nemorino Mora, que era o gerente de estilo da Ford, avaliou o carro. Ele elogiou de início o estilo e o bom trabalho feito com a fibra de vidro, né, o bom acabamento. Criticou a refrigeração do motor, porque o primeiro modelo não tinha uma grade ali no painel frontal, que era fechado, e também criticou a minúscula janela lateral, que já era pequena no Maverick original e no Centauro ficou ainda menor. Algumas alterações foram feitas no Centauro 2 em 1982, como a grade dianteira que foi introduzida, o aumento da área das janelas e novas lanternas traseiras. Após a venda de uns 50 carros, a produção foi transferida para São Paulo, onde durou até 1985. Claro, foi uma produção independente, mas não deixa de ser curioso. Essa frente de 4 faróis quadrados virou febre nos anos 80 e deixava o Centauro parecido com modelos americanos, como o Chevy Monza ou até mesmo o Pontiac Trans Am. Teve outra modificação também feita em apenas um Maverick, uma unidade também V8 ano 74, feita pelo israelense Shlomo Eliakim, de Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Ele modificou esse Maverick a fim de deixá-lo parecido com o Cadillac Seville de 1980. Inclusive eu falei desse Cadillac há poucos vídeos, né? Ele foi o primeiro Cadillac, o primeiro modelo da Cadillac a ter um painel digital em 78. O Mavilac, ou Caderic, como foi chamado, foi mostrado também na revista Motor 3 e era mais uma tentativa de criar um novo estilo em cima do Maverick. Alguns consideraram o Ford curto em relação ao Seville, né? Enquanto o Seville possuía 5,20 metros, o Maverick tinha só 4,55 metros. Além da patente Cadillac, que não era pertencente ao grupo Ford. Agora, o Ford Maverick mesmo, ele foi produzido no Brasil pela Ford de 73 a 79 e, como eu disse, o que acho que na minha opinião queimou ele logo no início foi o motor 3.0, que era muito ruim, muito velho, era um motor da década de 30 e não estava alinhado com o que era novidade, né? Parece que eu tô falando do Gol R. O Gol R foi lançado em 80 com o motor também da década de 30, mas é só que me veio na cabeça agora. O problema é que ele foi queimado porque o Opala tava arrebentando naquela época. Hoje o Maverick é cultuado, é raro, é caro, até porque ele também passou por aquele limbo comercial de desvalorização nos anos 80 e 90. E hoje é um carro raro de se ver em bom estado. E outra coisa, o tratamento, isso é opinião minha, porque eu vejo, já vi muito. O tratamento anticorrosivo de chapa da Ford nos anos 70 era muito ruim. Eu vejo muito Corcel totalmente podre. Maverick também apodrecia muito fácil. Todos os carros não tinham um bom tratamento, mas parece que o da Ford era ainda pior. Então talvez por isso até seja difícil ver um Maverick em bom estado hoje em dia. Claro, tem vários aí, mas ó, é uma nota. Coitado, tem um colega meu que ele comprou um Maverick para reformar em 2012
e tá com o carro desmontado até hoje, que não conseguiu terminar o carro. Fazem quase 15 anos que ele comprou o carro e o carro continua na mesma situação. É realmente triste. Bom, eu, é claro, vou aguardar vocês no próximo vídeo aqui no canal PL, na seção Nostalgia. Se inscreva no canal se não for inscrito, que eu estarei aqui para levar até vocês mais nostalgias e curiosidades. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!